Os policiais chegam à residência de Moacir para levá-lo até a delegacia. Simultaneamente, Antônia é capturada na rua. Na fábrica, Verônica comenta com Rodrigo que uma nova esposa de Carlos Daniel não conseguiria conviver em paz na mansão dos Bracho, pois enfrentaria muitos conflitos. Rodrigo concorda e diz que, caso o irmão decida se casar novamente, o melhor seria mudar-se com a nova parceira para outra casa, inclusive sem os filhos. Verônica acredita que Carlos Daniel não aceitaria ficar longe das crianças, assim como ela jamais se separaria do próprio filho. Rodrigo aponta que tanto a avó Piedade quanto a Adelina têm plenas condições de cuidar das crianças, e Carlos Daniel poderia visitá-las diariamente como já costuma fazer. Ele teme que o irmão seja enganado novamente, afirmando que Carlos Daniel é muito ingênuo e pede que Verônica o ajude a protegê-lo. Verônica diz que seu maior desejo é se casar com ele. Na delegacia, Merino exige que Antônia confirme o que Isabel relatou e diga quem entregou e quem recebeu o dinheiro. Antônia nega que alguém tenha recebido qualquer quantia, mas o delegado desconfia. Moacir a defende, afirmando que ela está dizendo a verdade. Merino, no entanto, insiste em saber como Carlinhos foi parar com eles e onde está o dinheiro. Antônia explica que encontraram o menino ferido em um barranco, e Isabel o levou para casa para cuidar dele, embora ela fosse contra. Sobre o dinheiro, ela garante que ninguém o recebeu. Merino pergunta quem ligou para o pai da criança exigindo dinheiro em troca da devolução, e Antônia admite ter sido ela. Do lado de fora, Carlinhos, Paulina e Carlos Daniel aguardam. Amador informa que o delegado está interrogando Antônia e Moacir. Carlinhos quer vê-los, mas Paulina pede que tenha calma. Enquanto isso, na fábrica, Rodrigo desabafa com Patrícia, achando um absurdo Paulina continuar morando na mansão por tempo indefinido, apesar de acreditar que ela não tenha ligação com o sequestro. Patrícia concorda, dizendo que Paulina pode ajudar a resolver os problemas da família Bracho. Ela aconselha Rodrigo a deixar o rancor de lado e reconhecer as qualidades de Paulina. O delegado continua o interrogatório e questiona a Antônia sobre a recompensa oferecida por Carlos Daniel. Ela admite que ficou com medo e, por isso, não procurou a polícia. Quando Merino pergunta se Isabel e Moacir participaram das ligações, Antônia responde que ambos eram contra aceitar qualquer dinheiro. Moacir confirma a versão, dizendo que aconselhou Isabel a devolver o menino, mas ela agiu por compaixão. Ele insiste que ninguém recebeu nada. Paulina telefona para Piedade, explicando que estão em uma delegacia na capital, pois Carlinhos precisa identificar quem esteve com ele. Piedade acredita na inocência de todos e Paulina acha que Carlinhos pode livrá-los de problemas. Ao ser questionada sobre seu retorno, Paulina diz que vai continuar fingindo ser Paola a pedido de Carlos Daniel, para proteger o menino e evitar escândalos. Quando Piedade pergunta se ela também faz isso por amor, Paulina admite que sim, mas acredita que esse sentimento é impossível. Leandro informa a Rodrigo que os funcionários estão exigindo aumento. Rodrigo quer saber se há um líder entre eles, mas Leandro diz que não. Rodrigo confessa que sente falta de Paulina na administração. Amador então leva Carlinhos até a sala onde está Antônia. O garoto afirma que não foi sequestrado e que Isabel o encontrou no barranco e cuidou dele, mas não se lembra de como saiu de casa. O delegado pressiona, mas o menino, assustado, diz que não se lembra de nada antes de ser encontrado. Do lado de fora, Carlos Daniel está angustiado com a situação do filho e teme que isso o afete negativamente. Paulina observa que Carlinhos demonstra mais carinho por quem cuidou dele do que pelos próprios pais, devido à amnésia. Carlos Daniel lamenta não ter a mesma calma que Paulina, que tenta acalmá-lo. Rodrigo pede a Stephanie que calcule a média de horas trabalhadas pelos operários. Ela sugere substituir Leandro e lembra que ele era próximo de Paulina. Rodrigo defende Paulina, dizendo que ela era uma boa administradora. Stephanie comenta que Willy detesta Leandro, e Rodrigo diz que ele só tem o cargo por ser marido dela. Ela insiste que um dia ele verá que ela estava certa e afirma que o plano é colocar Willy como supervisor. Antônia é levada à cela de Isabel e a culpa pelo que estão passando. Quando Isabel é chamada, Carlinhos corre até ela, dizendo que já contou a verdade. Mesmo assim, o delegado insiste em saber quem tirou o menino de casa. Isabel pede que a deixem ser punida, mas que não façam mais perguntas ao menino.
Carlinhos quer que os pais conheçam Isabel e o delegado os chama. Merino pergunta se ela sabia da ligação de Antônia pedindo dinheiro. Isabel diz que a irmã se interessou pela recompensa, mas que ela mesma nunca quis aceitar. Carlos, Daniel e Paulina entram na sala e Paulina agradece Isabel por cuidar de Carlinhos. Carlos Daniel quer saber como o filho foi parar no barranco. Isabel diz que apenas o encontrou com a irmã e decidiu levá-lo para casa por compaixão, ao notar que ele havia perdido a memória. Carlinhos pede que o pai liberte Isabel. Willy, por outro lado, reclama que a família de Stephanie não lhe deu sua parte na herança e promete abrir um negócio próprio com ela. Carlos Daniel explica ao filho que a decisão sobre Isabel será da polícia. Paulina diz que acredita na honestidade dela, que por sua vez afirma não se arrepender do que fez, mesmo que precise pagar com a prisão. Paulina tenta acalmá-la, dizendo que a verdade vai prevalecer. Logo depois, Moacir chega com Amador. Carlinhos se emociona ao vê-los e conta que Moacir cuidou bem dele, contando histórias. Paulina observa que aquelas pessoas não parecem criminosas, dado o carinho de Carlinhos por elas. Enquanto isso, Willy incita os funcionários contra a fábrica. Merino diz a Amador que não há provas concretas de resgate pago e decide soltar Isabel e Moacir, mantendo apenas Antônia presa. Amador levanta a hipótese de que Paulina possa ter levado o menino, sugere um mandado de prisão. No hospital, Carlinhos faz exames. O doutor Varela diz que não há danos cerebrais, e que a memória voltará com o tempo. Quando Paulina pergunta se ele ficará internado, o médico diz que o melhor é que volte para casa, onde o carinho da mãe será essencial para sua recuperação. Ele elogia Paulina por seu cuidado. Enquanto Douglas e Paola viajam para Nova York, ela sente fortes dores de cabeça e desmaia. Na mansão, todos aguardam a chegada de Carlinhos, que não reconhece ninguém. Osvaldo conversa sobre Paulina com Lourdes e lembra que ela teve coragem de dizer verdades à patroa. Sozinho, ele expressa o desejo de reencontrá-la. Carlos Daniel apresenta os familiares a Carlinhos e Piedade o cumprimenta emocionada. Paulina explica que o menino perdeu a memória e promete a Lisete que não irá embora. Piedade a chama de Paola. Enquanto isso, Douglas pensa em internar Paola assim que chegarem a Nova York. Lisete pergunta ao irmão como foi o sequestro, mas ele insiste que não foi sequestrado e defende os que cuidaram dele. Paulina interfere quando os dois discutem e começa a mostrar a casa para Carlinhos. Ele diz que gostaria que Isabel e Moacir estivessem com ele. Paulina promete que talvez possam visitá-los um dia. Carlos Daniel explica a Piedade que trouxe Paulina por causa da fragilidade emocional do filho. Ela aprova a decisão e afirma que Paulina deve ocupar o lugar de Paola, pois a ama de verdade. Ele diz que não pretende denunciá-la e Piedade avisa que se alguém tentar prejudicá-la, terá que enfrentar sua oposição. Carlos Daniel ainda tem dúvidas sobre a participação de Paulina no sumiço do filho, mas Piedade acredita nela. Rodrigo convoca uma reunião na casa dos Bracho e informa aos demais que Paulina foi bem recebida por Piedade. Leda se irrita, mas Stephanie recomenda calma. Rodrigo diz que todos devem tratá-la com respeito. Stephanie afirma que ela não voltará para a fábrica, e Rodrigo concorda, reconhecendo sua importância anterior. Leda diz que Paulina agiu por interesse, mas Rodrigo garante que ela não se aproveitou da situação. Willy comenta que ela apenas fracassou. Leandro enfrenta a pressão dos funcionários por aumento. Paulina diz a Piedade que todos precisam ser pacientes com Carlinhos. Piedade pede que ela fique, pois sua presença é importante. Rodrigo menciona outra reunião do conselho familiar e Stephanie sugere a saída de Leandro do cargo. Ele mesmo pede demissão. Piedade comenta que Paulina foi embora por não confiar nela, e Paulina explica que não suportava a situação. Piedade lembra que Paola já voltou e partiu, reconhecendo que não tem mais espaço ali. Paulina teme que Paola esteja tramando algo. Piedade diz que tudo tem seu tempo e pede que Paulina enfrente os outros com coragem, pois conta com seu apoio. Carlos Daniel informa a avó que os problemas na fábrica persistem e que outra reunião será necessária. Piedade insiste que Paulina deve participar. Leandro conta a Rodrigo que alguém está incitando os operários e se oferece para voltar ao trabalho comum. Stephanie apoia e Rodrigo concorda. Willy se anima com a saída dele. Paulina reflete que Carlos Daniel talvez jamais a perdoe por causa de Paola.
Lalen diz que ele a espera na biblioteca. Lá, ele fala sobre os problemas da fábrica e a reunião. Paulina diz que ficará em seu quarto, mas ele insiste para que ela participe. Quando ela pergunta se Piedade sabe, ele confirma e diz que acredita que só Paulina pode ajudar. Stephanie diz a Willie que precisam agir com frieza com Paulina, mas ele teme que ela permaneça como dona da mansão. Ela propõe deixarem a casa e afirma que Willie será o novo supervisor. Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela se casaria com ele, surpreendendo-a. Diz que Piedade quer isso. Paulina questiona se ele realmente a vê como esposa ideal. Rodrigo orienta Patrícia a ignorar Paulina. Carlos Daniel diz que Piedade acha que ela tem sentimentos por ele, mas Paulina insiste que ele ainda não respondeu sua pergunta. Ele admite que ela o faz lembrar Paola. Paulina declara que não é a mesma pessoa e revela que Paola fugiu com Douglas. Carlos Daniel quer saber onde ela está, mas Paulina não tem certeza. Ela reconhece que será difícil convencer a todos de que é diferente de Paola. Ele insiste na pergunta sobre casamento, e ela responde que não pode dar uma resposta. Durante a viagem, Paola sente-se cada vez pior e teme morrer antes de chegar a Nova York. Lalinha vê Carlinhos triste e avisa Paulina. Ela explica que o médico recomendou paciência. Rodrigo e Patrícia se apresentam como tios, mas Carlinhos não os reconhece. Lisete reclama que o irmão não quer brincar. Ele diz que prefere as histórias de Moacir. Stephanie avisa que Piedade está na cozinha, e Rodrigo vai ao seu encontro enquanto Patrícia é conduzida à sala. Vlad aconselha Patrícia a tratar Paulina com frieza. Amador conta a Merino que Paulina morava no litoral, mas desapareceu, e sugere que Célia possa ter informações. Merino quer saber por que ele ainda não a procurou. Adélia avisa Patrícia que Piedade a está chamando. A matriarca pede que ela trate Paulina com respeito e diz que já advertiu Rodrigo. Qualquer ataque contra Paulina será uma ofensa direta a ela. Como ele não reagiu, Piedade acredita que um confronto está prestes a acontecer. Enquanto isso, Célia se surpreende ao ver Amador batendo à sua porta em busca de pistas sobre Paulina.